Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou Fábio Rodrigues, terapeuta psicanalítica cristã. Estou aqui toda semana junto com você, compartilhando assuntos na nossa vida, no nosso cotidiano emocional, espiritual, sobre conteúdos que vão agregar crescimento para nosso crescimento espiritual, também aí na área emocional, no nosso dia a dia. E hoje eu vim aqui compartilhar com você mais um assunto bem interessante sobre autoconhecimento. Mas antes de entrarmos no assunto, já gostaria de convidar você a curtir esse vídeo, compartilhar com mais pessoas e também fazer a sua inscrição e ativar o sininho para que você receba aí as notificações nos próximos vídeos que virão para esse canal. Então, quando chegar novos vídeos, você vai receber aí as notificações do que está acontecendo aqui no meu canal. Então, compartilhe aí com o máximo de pessoas possível, para que também outras pessoas possam ser alcançadas através dos conteúdos que estão sendo compartilhados aqui nesse canal. E vamos entrar então aqui no nosso assunto que eu preparei para você, para nós compartilharmos e meditarmos juntos aqui. E eu já gostaria de começar fazendo uma pergunta para você. Se eu perguntasse para você o seguinte: você se conhece? Você sabe quem é você? Muitas das vezes eu costumo fazer essas perguntas para alguns dos meus pacientes aqui dentro do consultório, e muitas vezes falam: eu não consigo me descrever, eu não consigo dizer quem eu sou. De fato, eu sei que às vezes eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa amorosa, sou uma boa mãe. Mas quando eu falo para ela: faça um mergulho dentro da sua alma, dentro do seu interior emocional e relata para mim quem realmente é você, principalmente quando ninguém vê. A pessoa muitas vezes tem muita dificuldade de falar dela mesma. E isso é normal, porque muitas das vezes nós mesmos desconhecemos quem nós somos, aonde nós queremos chegar e aonde nós se perdemos de nós mesmos. Então, dentro do consultório, muitas das vezes eu faço esse trabalho com as minhas pacientes, com os meus clientes, tentando resgatar nelas essa identidade, delas se autoconhecerem novamente, buscarem dentro dela aqueles sonhos que em algum momento foram roubados, né? Em algum momento onde elas se perderam dela mesma. E fazemos esse mergulho e muitas das vezes as pessoas elas ficam impressionadas em relatar, né, sobre situações que aconteceram no meio da sua trajetória, desde quando ela nasceu até os dias de hoje. E muitas das vezes essas pessoas elas se impressionam porque nem elas mesmas lembravam de situações que muitas das vezes causaram nelas traumas, bloqueios, medos, anseios. Então é muito interessante quando eu faço essa pergunta: quem é você realmente? Será que você realmente se conhece? Então deixa essa pergunta para você. E se eu perguntasse para você assim agora: você é feliz com a pessoa que você se tornou hoje? Talvez se você fosse uma pessoa que você admira muito, né? Que você gostaria de ser, será que você seria realmente feliz? Deixa eu recapitular aqui minha pergunta. Se eu te fizesse essa pergunta: seja feliz com quem você é. Quem você gostaria de ser, talvez não lhe fizesse tão feliz. Já parou para pensar nisso? Que muitas vezes a gente deposita, né, tanta admiração em outras pessoas, de repente uma pessoa famosa, e a gente deposita nessas pessoas: eu gostaria de ser assim, gostaria de ter a vida que ela tem. Mas muitas das vezes, será que realmente se nós tivéssemos a vida daquela pessoa, se comportássemos como aquela pessoa, será que nós realmente seríamos felizes de verdade? Por isso que a gente precisa criar uma identidade específica
e sermos quem realmente nós gostaríamos de ser. Existe uma técnica chamada cuidar da sua própria vida. A gente costuma dizer muito isso, né? Para os amigos, para alguém muito íntimo. Cuida da sua vida. Mas será que a gente cuida? A gente pratica essa técnica com a gente? Cuidar da minha própria vida? Precisamos conhecer realmente, né, essa linguagem para nós, dominá-la e se aprofundar nela. Porque quando a gente passa a cuidar realmente da nossa própria vida, se autoconhecer, se autoanalisar e aprofundar nisso, a gente começa a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Então, desde pequeno, pouco a pouco, nós vamos aí forjando a nossa identidade, a nossa própria identidade. Mas muitas das vezes nós deixamos nos levar, né, pela forte personalidade dos outros. Ou seja, muitas das vezes eu deixo de viver a minha identidade, a minha personalidade, para viver o que o outro gostaria que eu fosse. Às vezes eu sou uma pessoa amável, uma pessoa carinhosa, mas muitas das vezes por causa de uma agressão física, talvez por causa de um abuso, de algo que me fizeram, eu acabo me tornando uma pessoa que eu não gostaria de ser por conta do que o outro forjou em mim. E até que no final nós conseguimos descobrir nossa própria identidade, que será única. Como cristão, eu e você, né, nós precisamos saber o que Deus também pensa a nosso respeito. Nós temos consciência, né? Precisamos ter essa consciência do nosso propósito de vida. Por que nós nascemos? Por que nós estamos aqui? Por que nós passamos por uma pandemia e nós sobrevivemos e estamos até aqui? Chegamos até aqui. Deus, Ele investe em nós positivamente. Ele investe em nossa identidade. Ele nos valoriza. O Senhor, Ele nos impulsiona a viver e crer no melhor dessa terra. E ainda o Senhor nos faz sonhar e andar sobre lugares altos, né? Onde nós podemos chegar. O Senhor nos impulsiona para isso. Mas muitas das vezes no meio do caminho a gente vai deixando de viver a nossa personalidade para vivermos da maneira de que situações nos causaram, né? E eu quero deixar aqui uma palavra para nós meditarmos juntos, que está em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, que diz assim: antes que Ele nos formasse ainda no ventre da nossa mãe, Ele nos consagrou, nos santificou e nos deu como profeta às nações. Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia, né? Quando nós entendemos que o Senhor, Ele nos formou, nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos escolheu dentre tantos para esta geração, né? E quando o Senhor fala isso, sobre esse chamado para nós, Ele nos mostra também um propósito de vida para nós, que Ele tem para nós. Mas quando nós não entendemos quem somos nós e perdemos essa identidade, nós também passamos a desacreditar daquele propósito de Deus para a nossa vida e do que o Senhor tem para nós. Antes que eu e você existíssemos, Deus já tinha nos escolhido e Ele já nos conhecia. E Ele já tinha um projeto para nós. Talvez alguns de nós não tenhamos sido planejados por pais, talvez você veio de uma gestação inesperada, não foi planejado, né? Mas saiba que nós todos fomos planejados por Deus. Ele nos planejou, Ele nos formou, Ele nos criou com um propósito, nós precisamos descobrir esse propósito. Outro verso mencionado diz que eu consagrei você. Ou seja, te santifiquei, te separei, tu és meu, diz o Senhor. Então, quando nós entendemos essa passagem, a gente aprende a se posicionar como filho de Deus e entender que nós nascemos com um propósito, com um objetivo e que eu tenho uma identidade em Cristo. Não é lindo isso?
Consagrar-se é dedicar-se a Deus, e santificar é se separar para uso exclusivo de Deus. É como se ele estivesse dizendo para mim, para você: eu te separei para ser exclusivamente meu. O Senhor está dizendo: eu te santifiquei, eu te escolhi, te consagrei, você é meu, você pertence a mim. Então, gente, olha que incrível isso. Quando eu faço essa pergunta para você, você sabe quem é você? A sua resposta precisa ser: eu sou filho de Deus. Sou a escolha perfeita de Deus. Ele me consagrou como filho dele e eu faço parte de uma herança eterna. Você nasceu com o propósito de ser filho, chamado por Deus, profeta das nações, e nós precisamos assumir, né, essa voz de Deus em nós, usarmos esse propósito, deixarmos o propósito de Deus agir em nossas vidas como filho de Deus. Mas deixa eu te dizer uma grande verdade: existem pessoas que são separadas por Deus desde o ventre materno. Uns para fazer, né, a vontade do Senhor sendo levitas, outros sendo reis, profetas, sacerdotes. Isso significa que dentro do ministério chamado profissão, aquela que eu tiver aqui na terra, ou seja, se eu for chamada para a glória do Senhor, eu posso ser um cantor, eu posso ser um administrador, eu posso ser um terapeuta, posso ser um médico, posso ser um advogado, mas eu posso ser chamado para ser cheio de Deus na área que eu atuar. Então entenda a importância que você tem no propósito de Deus para a sua vida. Entenda para que você foi chamado. E só para completar aqui essa linha de raciocínio, né, sobre a nossa identidade vista pelos olhos de Deus, eu quero dizer para você que Ele quer fazer em nossa vida infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Ele quer nos levar a viver muito mais além do que podemos pensar e sonhar. Ou seja, imagine aonde nós poderíamos chegar se nós nos enxergássemos a nós mesmos com a mesma perspectiva, com os mesmos olhos do que Deus nos vê. Então, a partir de hoje, comece a se olhar com um olhar diferente. Entenda que você foi chamado, foi criado, separado, santificado e foi escolhido por exclusividade ao Senhor. Entenda esse propósito e viva o melhor de Deus para você. Compartilhe esse vídeo com um número de pessoas que você gostaria também que fosse abençoado por essa palavra. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações. E eu espero você aqui no nosso próximo encontro.